Olá, crianças! Estou aqui de volta para mais uma correção do dever. Disciplina de Ciências, assunto a reprodução dos animais e animais ameaçados, páginas 77 e 80. Desde já peço a você que está assistindo este vídeo para abrir o livro de ciências na página 77. Primeira questão. Complete as lacunas do texto. Primeiro, eu vou ler aqui o texto, tá? Sem responder. Peixes e répteis podem se reproduzir de forma ou dependendo da espécie. Como podemos completar este texto? Da seguinte forma: peixes, anfíbios e répteis podem se reproduzir de forma ovípara, vivípara ou ovivípara, dependendo da espécie. As se reproduzem apenas de. Completando, fica da seguinte forma: as aves se reproduzem apenas de forma ovípara. A maioria dos se reproduz de forma vivípara, embora poucas espécies como o ornitorrinco botem ovos. Completando, fica da seguinte forma: a maioria dos animais mamíferos se reproduz de forma vivípara, embora poucas espécies como o ornitorrinco botem ovos. Então, crianças, relembrando a aula de reprodução com vocês, os peixes, os anfíbios e os répteis podem se reproduzir das três formas, certo? Ovípara, vivípara ou ovovivípara, dependendo da espécie. Já as aves se reproduzem apenas de forma ovípara. Em relação aos mamíferos, a maioria dos mamíferos se reproduz de forma vivípara, embora poucas espécies, como o ornitorrinco, botem ovos, certo? Vamos agora para a segunda questão. Explique com suas palavras por que as estratégias reprodutivas são importantes para os animais. Crianças, vejam bem, alguns animais têm a taxa de mortalidade altíssima por conta de predadores. E é essencial as estratégias de reprodução para que haja a sobrevivência dos filhotes, ok? Então, como resposta, pode-se dizer o seguinte, que as estratégias reprodutivas são importantes para garantir maior sobrevivência dos filhotes, ok? Vamos agora para a terceira questão. Seguindo as orientações do professor, reúna-se com colegas e juntos preparem uma apresentação com um resumo sobre a reprodução dos animais vertebrados. Criança, é uma pena. Essa questão ela dependeria de uma aula presencial para que vocês formassem grupos e juntos pesquisassem, sobre o assunto, para poder realizar uma apresentação. Então, essa questão, eu peço que vocês aguardem até o retorno das aulas presenciais. Quarta questão. Observe a fotografia da garça branca grande, Ardea alba. Faça uma pesquisa sobre os cuidados com os ovos e com a alimentação dos filhotes. Depois, apresente o resultado de sua pesquisa com os colegas. A informação que eu tenho sobre esta ave é que não é só a fêmea que faz o cuidado, de chocar os ovos. Primeiro, vamos retomar aqui para a aula de reprodução. A gente sabe que as aves se reproduzem de forma ovípara. E que é necessário o que, crianças? Que os ovos sejam chocados até o nascimento, seja pelo macho ou pela a fêmea, No caso, os pais, dos filhotes precisam aquecer os ovos,
certo? E esse trabalho de chocar os ovos pode ser realizado tanto pela fêmea como também pelo macho. Existem algumas espécies, né, de aves que quem faz esse trabalho são os machos e não as fêmeas, certo? Ou então os dois. Então, neste caso da garça branca grande, tanto a fêmea quanto o macho se revezam para chocar os ovos para alimentar os filhotes depois do nascimento. Olha que legal. Então, aqui os dois participam desse processo, certo? Iremos agora para a página 80, que é referente a animais ameaçados. Primeira questão. Os lagartos citados no texto fazem parte do grupo dos répteis. Escreva outros 3 animais que fazem parte deste grupo. Essa questão é resposta pessoal, ou seja, cada um vai pesquisar, identificar animais que sejam do grupo dos répteis. Mas eu deixo aqui com vocês algumas respostas, como a tartaruga, jacaré, lagartixa, jabuti, cobra, etc. Ok? Segunda questão. Explique com suas palavras. Por que o aquecimento global é uma ameaça aos lagartos? Por que, crianças, que é uma ameaça? O que foi que a gente viu no texto? Que a temperatura ambiental está aumentando cada vez mais graças ao aquecimento global, que é ocasionado por quem? Pelos seres humanos, ou seja, pelas ações dos seres humanos, e que os animais estão sofrendo muito, inclusive os lagartos, certo? E por que os lagartos estão sendo prejudicados? Porque os lagartos eles precisam da temperatura do ambiente para poder regular sua temperatura corporal. Então, quando está muito quente, os lagartos, eles precisam se refugiar, ou seja, eles ficam escondidos. E esse período em que eles ficam escondidos, eles ficam sem se alimentar, sem se reproduzir e também não servem como alimento para outros animais. Então, como resposta, vocês podem colocar o seguinte, que o aumento da temperatura fará com que os lagartos passem mais tempo escondidos, sem conseguir buscar alimento, nem se reproduzir, ou servir de alimento para outros animais. Letra B. O que o ser humano pode fazer para diminuir o aumento da temperatura e reduzir os problemas causados por ela? O próprio texto, ele trouxe várias ações a ser seguidas pelos seres humanos que poderia diminuir a emissão de gases. Então, uma primeira meta que deveria ser realizada pelo ser humano é reduzir as emissões de gases que causam o aquecimento global. Então, essa diminuição poderia ocorrer por meio de algumas atitudes. Quais atitudes? Como usar menos veículos motorizados, reduzir a produção de lixo, economizar água e energia elétrica, consumir menos alimentos industrializados e mais alimentos frescos, certo? Iremos agora para a terceira questão. Além do aquecimento global, que prejudica a sobrevivência dos lagartos, existem outros fenômenos e ações que têm ameaçado as espécies de seres vivos. Em grupo, pesquise projetos ou organizações que têm como objetivo recuperar populações de animais ameaçados de extinção. Faça uma apresentação para a sala que contém os seguintes pontos. Vamos ver aqui os pontos. Como se chama o projeto ou organização escolhido? Qual o nome e o habitat do animal ameaçado? Qual é a principal ameaça por essa espécie? O que tem sido feito para controlar a redução da população dessas espécies? Cortou bem um pouquinho, justamente dessas espécies. Crianças,
Mais uma vez, essa questão não tem como a tia responder online com vocês, né? Seria necessário um convívio, né? Um convívio presencial para podermos, né, pesquisar projetos ou organizações que têm esse objetivo de recuperar as populações. Então, essa questão também vai ficar para as aulas presenciais, certo? Finalizou, né, a correção do dever de ciências. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.